E aí, família? Tudo bem? Tudo na bênção? Tranquilo? Beleza. Bom, eu já quero avisar você que vai assistir esse vídeo. Se você é muito tradicional, ou você acha que nem alguns assuntos não devem ser tratados por cristãos, eu peço que você não assista esse vídeo, porque hoje a gente vai falar de uma coisa muito boa, muito sagrada, uma coisa muito legal, que Deus deixou para que a gente pudesse usufruir, e criou o homem com o propósito disso acontecer também. Porém, tem sido banalizado hoje em dia, que é o sexo, né? É um assunto que a gente trata muitas vezes como igreja na superfície. E eu andei tendo contato esses dias, assistindo algumas coisas, que isso foi muito relevante, saltou os meus olhos, porque a gente, como cuida de casais, acompanha algumas pessoas de há alguns anos, e eu vi muito problema com relação a essa área. Por quê? Porque nós tratamos isso de uma forma superficial, e quando uma pessoa, um cristão, tem alguma dificuldade em relação a isso, ele vai procurar as pessoas dizem que não é um assunto para ser tratado. Aqui então a gente vai tratar de forma aberta. Se você é muito tradicional, aguenta ouvir algumas coisas, a gente vai ter um papo reto aqui, um papo bem aberto. E se você é uma pessoa que de repente tem essa dificuldade e possa se escandalizar com algum assunto desse tipo, eu aconselho você não assistir, porque eu não quero te escandalizar. Mas se você tem curiosidade, pega ali seu computador, ou onde você está assistindo, vai para um lugar sossegadinho para que ninguém ouça, de repente te julgue mal, né? Acho que você está ouvindo falar besteira, não contamine ninguém. Se você tem interesse, vai no cantinho ali, assiste esse vídeo aí e compartilha com seus amigos. Tem pessoas que, sabe aquela amiga sua que vai na academia ou em algum lugar que ela fica contando: pô, meu marido é frouxo, meu marido sabe, só anda cabisbaixo, ele só anda 6h30, sabe, ele não supra a minha necessidade. Ou aquele seu amigo que fala: ô, minha mulher é frígida, rapaz, minha mulher não aguenta o tranco, não tem necessidade, ela não aguenta o tranco e tal. Compartilha com ele, no secreto, ó, ouve esse vídeo aí, ó, assiste esse vídeo aí que tem uma ideia da hora do céu para que você pode te ajudar em relação a isso. Por que eu vou falar do sexo de uma forma diferente? Eu já falei em alguns vídeos aí, um pouquinho sobre isso, casamento e coisa do tipo, que citei esse assunto, só dei uma pincelada, mas com relação ao sexo, de forma mais profunda eu nunca tratei, e eu resolvi tratar essa semana porque é uma coisa interessante. Beleza? Espero que você goste e que isso possa ser uma bênção para você também, porque Deus criou o sexo para que seja uma bênção, e hoje em dia, infelizmente, as pessoas têm tratado isso com uma vulgaridade, e por conta disso, sem perceber, ou por buscar conselho de pessoas erradas, nós acabamos perdendo muitas vezes o casamento e a própria alegria deste momento, por tanto preconceito que nós temos, pela prisão ideológica que a gente causou muitas vezes por não conhecer a Deus e nem a Bíblia com relação a isso. E inclusive tem alguns irmãos que nem lê Cantares de Salomão, né? Quando fala que ele colocou o vinho no umbigo e bebeu, as pessoas se desesperam. Ou seus seios são como gazelas e não sei o que, a pessoa já fala: não, isso é o lado pornográfico da Bíblia. Não tem nada a ver, é porque Deus, na verdade, ele sempre trata, porque quer fazer com que nós sejamos pessoas completas em todas as áreas, bem-aventurados, e isso só vem através do conhecimento da verdade. Beleza? Então é o seguinte, vamos começar então. Te dou 5 minutos, na verdade, para que você que é tradicional, mude de vídeo ou feche esse vídeo. Beleza? Pronto? Então, sexo. Quanto tempo é tempo suficiente para que o sexo seja bom? Você acha que tem que ter ali 20 minutos, 1 hora, 2, a noite toda? Hoje eu vi muitas pessoas, até estava conversando com na verdade estava ouvindo algumas pessoas falar. E geralmente quando eu ouço as pessoas falar ali no momento dos homens, ou ouvi falar de algumas mulheres, a base para que a pessoa possa ter isso como definição, uma resposta para essa pergunta, sempre é baseado ou num filme ou que numa colega disse. E isso é um problema grave. Por quê? Porque aquilo que você vê em vídeo, sabe aquela história, o cara começa às 11 da noite, chega lá, vai pro bar com a pessoa, chega 11 da noite, 6 horas da manhã no outro dia, ele tá o sol batendo no rosto dele na cama ali, ele tá ali sentadão fumando um cigarro, falando: a noite foi maravilhosa. Você imagina: caramba, o cara ficou a noite inteira, esse cara é demais. Ou de repente, por exemplo, você que é mulher, né, você olha lá aquele cara, tipo assim, numa novela ou no filme, aquele cara é horas e horas e horas e horas, e coloca até aquela legenda assim, 8 horas depois, e o cara tá lá animadão, suadão e bonitão, e tu fala: rapaz, meu marido é o famoso 5 minutos, rapaz. Nossa, esse cara fica a noite inteira. Aí você ouve uma pessoa falar: não, porque eu fiquei a noite 2 horas no mínimo. Aí você vai uma amiga conta: não, porque meu marido é um furacão, o irmão é fogo puro, o negócio dele é 4 horas pra cima, sem descanso. Eu tenho que demandar parar, tenho que desmaiar ele para que ele pare. E você fala: puxa vida, as pessoas têm tudo isso e eu tenho aqueles 5 minutos lá em casa. Pois é, né? Primeiro, o que você vê na televisão nem sempre é verdade, na grande maioria das vezes é verdade. E ainda chama a atenção de algum de vocês que assiste às vezes um filme pornográfico e acha que o cara tá ali, por exemplo, assim, o filme tem 2 horas e o cara tá 2 horas ali, o cara é um monstro. Irmão, isso tudo é mentira.
saiba você, não sei se eu vou deixar você triste ou frustrado, mas há corte nesses vídeos, né? Há toda uma outra coisa. E outra coisa, ali não é uma estrutura modelo de sexo ou de relação sexual, ou amor, vamos dizer assim, que você deve ter para sua vida. Porque ali são dois animais que estão tentando de uma forma mais vulgar possível expressar o prazer acima de tudo. E nem sempre o prazer vale a pena daquela forma. Porque Deus criou, na verdade, aquele momento para que seja um momento íntimo, que seja um momento bonito, que gere vida, sim, mas também que seja um momento prazeroso entre quatro paredes, de respeito. Toda vez que você vê num filme desse, você vê as pessoas desrespeitando o corpo uma das outras. Ah, Bia, então você já viu o filme pornográfico? Quem não viu, meu filho? Quem não viu? Eu já tive 15 anos de idade. Já tive 15, 16 anos de idade. Eu tive curiosidade. Então, a gente sabe que, na verdade, isso acontece muito. O que eu quero dizer pra você é que aquilo ali, na verdade, são dois animais. Eu ia falar que entre nós e os animais não há diferença nenhuma. Em que sentido? Nesse sentido, somos carne, temos instintos, temos desejos, né? Então, o que acontece? Aquilo que você viu ali é tudo mentira, aquilo ali é tudo formado, é um cineminha, aquilo ali acontece para que possa despertar nas pessoas com maior dificuldade, um pouco mais de promiscuidade. Porque o que você vê ali não é amor, é apenas duas pessoas que não têm nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de respeito uma pela outra, na verdade elas estão sendo pagos para se tratar os seus corpos como míseros objetos, entendeu? Então, quando você vê na novela, por exemplo, ou você vê num filme, por exemplo, aquilo também entra no mesmo parâmetro. Não existe aquilo é uma ficção, não existe aquilo. E uma coisa que é interessante também é quando você ouve suas amigas, seus amigos comentando isso. Ninguém vai querer dizer pra você que é o famoso 10 minutos, ou 5 minutos. Ou que a pessoa ali é aquele irmão assim, quando ele vê a maravilha da esposa dele ali tirando a roupa, ele já, ai meu Deus, já foi, a primeira já foi. Ninguém vai dizer isso pra você, então sempre alguém vai contar vantagem. Ninguém gosta de dizer que tá numa situação, tem que ter muita identidade para poder expor. Na verdade, isso é uma situação que nem deveria se expor, a não ser pra, né, se você tem uma intimidade com alguma pessoa, que você... Mas essa é uma coisa muito íntima, é por isso que a Bíblia fala que tem que ser feito numa cama, num local sem mácula, né? Porque tem que ser puro ali e tem que permanecer ali, é uma coisa que Deus fez para que vivêssemos na intimidade. Tá? Mas pensando por uma outra forma, de uma outra maneira, muitas vezes você pesa no tempo e você acaba perdendo, na verdade, o mais importante. O casamento é para ser uma descoberta entre duas pessoas. A base para que você possa ter um sexo gostoso e seguro é realmente a intimidade que você tem com o seu cônjuge, né? Vocês se descobrirem. Aí eu abro um parênteses aí para citar o porquê que muitas vezes as pessoas falam, mas por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Deus me proíbe, é pecado. Deus não é vaidoso. O problema é quando Deus, na verdade, quando Deus expressa a vontade dele na palavra dele, na verdade ele está querendo que você viva bem. Ele não está querendo que você dê um lustre na vaidade dele. E o que acontece? Muitos casais hoje, eles têm problema nessa área e problema no casamento consecutivamente. Por quê? Porque quando ele teve muitas relações antes do casamento, essas pessoas tiveram relações antes do casamento, e é legal que você ouça, jovem, para que você entenda o porquê que Deus fala com relação a isso, e você tenha clara a verdade no teu coração para que você possa combater o que você ouve fora dos seus amigos, que diz que não tem nada a ver e coisa do tipo. Quando a pessoa tem muita relação sexual antes do casamento, a tendência dela, quando ela for casada, ela tiver uma conduta legal ali, tá vivendo casada, né, uma pessoa de Deus, uma pessoa que ama a sua esposa ou seu marido, a tendência natural do ser humano é você comparar. Por exemplo, se você come um iogurte de morango, né, que você falou, cara, aquele iogurte que eu comi quando eu tinha 17 anos é uma delícia, nunca mais eu comi igual. Toda vez que você comer iogurte de morango, depois daquele tempo você vai trazer o paladar, a memória do palato, ela vai trazer para você, na verdade, uma comparação com aquilo que você teve. E baseado nisso você vai dizer se é ruim ou é bom. Se for melhor, você vai dizer, comparando com aquele, você vai falar melhor. Se for ruim, você vai falar, pô, não é tão bom quanto. Isso acontece muitas vezes no sexo, no casamento. Pela pessoa ter tido muito contato, muitas vezes não conscientemente, mas até inconscientemente ela começa a comparar, pô, já cheguei até esse nível e hoje casado só consigo chegar até aqui. E isso causa um problema muitas vezes, e de repente é por isso que vocês hoje em dia têm, ou muitas pessoas hoje em dia têm problema com relação a essa área no casamento. E muitas vezes isso conta com relação ao tempo. A pessoa entende que um bom sexo é um sexo de muitas horas. E na verdade um bom sexo nesse sentido é um sexo feito nos minutos necessários, ou no tempo necessário, com qualidade. Ele tem que ser recheado de amor, de respeito, ele tem que ser recheado de carinho. Mas o que eu posso vir então no sexo? Eu posso fazer tudo que eu quiser? Você tem o Espírito Santo hoje. É muito interessante você ter essa liberdade em casa, com um casal, né?
Antes de ter, você pensa em fazer alguma coisa diferente. Poxa, eu queria que ele amarrasse minhas pernas no teto e segurasse no estudo e ficasse balançando. Cara, se você de repente tem essa intimidade e vocês não se sintam acusados, a Bíblia fala que isso somente não te condena, você está limpo diante de Deus. Claro que se você tem coisas que eu não preciso dizer, que, né, que não é conveniente, mas isso aí quem vai decidir é você e o seu cônjuge diante de Deus. Senhor, isso te agrada? Tem desejo de falar, vou falar pro meu marido fazer isso aí comigo aí, tá aqui, o senhor te agrada? Ah, mas vou perguntar para fulano. Ninguém será capaz de dizer para você o que você faz ou não faz. Porque a Bíblia diz o seguinte, que naquele tempo, dizendo de hoje, ninguém precisará conhecer o Senhor, porque todos o conhecerão. Escreverei no teu coração um novo mandamento. Não é mais o que se vem de fora que te diz o que fazer, mas é o que vem de dentro, no relacionamento com a verdade. A pessoa da verdade, Jesus. Então, se de repente você quer fazer algo diferente, tá com seu marido, com sua esposa, cara, vocês têm liberdade para que vocês vivam este momento. Mas nunca se esqueça de perguntar se o Senhor se agrada ou não. Se você se sentir triste, desconfortável, ou se o seu cônjuge, você se sentiu bem, mas seu cônjuge se sentiu desconfortável, é melhor você deixar isso rolando e deixe que de repente um dia, quem sabe, ele possa. Mas nunca force, nunca deixe a situação entrar para um âmbito de força ou de desigualdade, que isso não é agradável. Mas a partir desse princípio, acabou com esses detalhes, você tem liberdade para viver o melhor desse momento. O melhor dessa ação que Deus criou para nós. O que eu digo para você, um conselho do céu que eu te dou, nunca julgue pelo que as pessoas vivem. Primeiro, que o que as pessoas falam nem sempre é verdade. Segundo, essa pessoa vive isso porque ela tem uma história de vida diferente da sua e ela vive com aquela pessoa, com o marido dela. Não quer dizer que você tem que fazer igual. Eu acho que até esses tempos atrás, eu tenho até falado com umas pessoas com relação a isso, nós temos uma dificuldade, a gente sofre muito porque nós temos a nossa vida, nossas escolhas baseado na vida de outras pessoas. E na verdade, Deus ele fez cada ser humano com a sua singularidade. E quando você vive com uma outra pessoa, ou quando você tem esse desejo de viver com outra pessoa, é o desafio de vocês criarem essa singularidade. É por isso que a Bíblia fala que nós nos tornamos uma só carne. Ou seja, vocês voltam a ser singulares. Né? Vocês voltam com o tempo, no passar do tempo, com a ajuda do Senhor, vocês vão aprendendo, na verdade, a lidar um com o outro, conhecendo um ao outro e se tornando de fato uma só carne. Isso leva tempo e através de uma forma muito interessante que Deus usa para que isso aconteça. Muitas vezes o conflito, que é por isso que todo conflito tem que ser resolvido diante do Senhor na permanência. Não entender que a ideia como incompatibilidade de gene, como eu falei nesse vídeo, e a gente, na verdade, tem que começar a compreender isso aí. Então, assim, o tempo. Qual que é o tempo adequado? O tempo que vocês acharam que foi interessante. Nunca se baseia. Toda vez que você lembrar ou se basear de uma outra forma, você vai ver dificuldade e você vai julgar mal a situação. E não vão curtir da forma que deveriam. Faça o seu tempo. Faça daquele momento um momento muito importante, gostoso, animado. Se de repente você não tem conseguido chegar ao ápice do Everest, porque o teu marido é 5 minutos... Tem várias formas de você junto com ele, conversar com ele, não cobrá-lo, mas chegar junto dele e começar um processo todo novo, ensinar que tem uma caminhadinha antes, antes da conexão, processo antes. De repente ele nunca teve uma experiência, né? Você é a única esposa dele, né? E ele nunca foi casado, nunca teve nenhuma namorada, que ele teve uns deslizes da vida aí, né? Ele está aprendendo também ali. Então é legal que vocês cresçam, vocês caminhem, vocês se conheçam junto, assim como a tua esposa também, que você muitas vezes acha que ela é fria, né? Geladinha, irmã é geladinha. Você fala, meu Deus, não aguento. É importante que se converse, é importante que vocês troquem aquela ideia, né? Ore, vê o que ela gosta. Às vezes ela é frita porque você ainda não descobriu qual é o start dela, né? Qual é o start, botãozinho de start ali para que ela se desperte. Às vezes você está tentando descobrir baseado no que você ouviu ou nas experiências que você teve. Você não conhece. Então é interessante que você converse com ela e troque aquela ideia, diga, amorzão, né? O que você gosta, né? Ah, eu gosto de cosquinha no pé. Irmão, faça cosquinha no pé da sua esposa. Se de repente, eu gosto de, só no dia que eu estou descansada, pô, passo o dia inteiro limpando a casa, faz tudo para ela, deixa ela dormindo o dia inteiro. À noite a coisa acontece. Ou de dia mesmo, ou de manhã, não importa, não importa. O importante é que você se descubra. E essa é a beleza do relacionamento, da relação sexual. Um descobrir o outro, porque isso é muito interessante. Isso é interessante, é muito abençoado. Digo que é abençoado porque a gente tem visto muitos casais buscando fora. Lembra quando eu falei, em um dos meus vídeos eu falei que Satanás ele cria necessidade, depois ele cria possibilidade, é um processo. Muitas pessoas têm olhado acerca do vizinho, a grama do vizinho, porque tem faltado em casa, mas também não tem tido esse entendimento para resolver esse tipo de coisa. É muito importante que isso aconteça. Né? O sexo é muito importante, não é o mais importante, tá? Mas é muito importante que vocês vivem bem. E uma coisa interessante que eu queria falar é aquelas pessoas que não dá tempo.
Tem pessoas também que são malucas, 24 horas por dia, não pode ver perna de mesa, já lembra da mulher, que chega em casa, já liga, a mulher se prepara aí, já fica preparado que eu vou chegar daquele jeito. Ou o marido tá passando, ela tá grudando, parece que vai comer ele vivo, parece que vai morder ele inteiro, os dois têm que estar em comum acordo. As coisas têm que acontecer em comunhão. E um não pode invadir o outro e nem sobrecarregar o outro de forma alguma. Mas tem que haver o respeito, que é muito importante, e vai trazer um momento muito saudável. Não há limites, não há amparo, desde que o limite é a voz de Deus no teu coração e o respeito ao teu cônjuge. O resto, meu irmão, é pau na moleira. Não sei se esse termo caiu bem, né? Mas o resto é aproveitar. Isso Deus criou pra gente, isso é muito bom, tá? Não tenta se basear na promiscuidade que nós vemos hoje, que hoje tem apodrecido a ideia sexual hoje em dia, mas Deus deixou uma coisa muito legal para que a gente possa curtir em quatro paredes do jeito que a gente quiser e da forma que Ele nos permite. Beleza? Sem excesso e sem exagero, é legal entender isso aí. Bem, espero que você tenha gostado. Se você tem um amigo que está com dificuldade, se você tem um amigo que é 5 segundos, 5 minutos, compartilha com ele também, porque às vezes o que faz ele ficar assim é geralmente o medo ou não conhecimento. Se você tem uma amiga também que está com essa dificuldade, compartilhe esse vídeo com ela, muito legal para que ela fique sabendo, manda no WhatsApp ali no privativo, fala, olha, vê esse vídeo aqui, né, isso, né, ninguém vai revelar seu nome, mas você vai ter de repente uma ajuda que Deus vai te abençoar vocês. Uma coisa só interessante que eu quero que vocês façam, e é muito interessante, é o segredo, oração. Orem juntos, o casal tem que orar junto, para que abençoe o lar e para que eles possam se entender. Compreendam um o outro, mente aberta, maturidade. Se você diz que um está excedendo ou faltando, não está te ofendendo, apenas está tentando deixar o momento mais agradável. E vamos ter um sexo abençoado, beleza? Eu fico por aqui, família. A gente vai se encontrando nos próximos vídeos. Até mais.